Será que o Vic Vanilla se converteu a Cristo? Será que tudo que ele está falando nas redes sociais realmente é verdade? Há um tempo eu fiz alguns vídeos falando sobre ele, de como ele trata os cristãos, dizendo que muitos cristãos são mentirosos e que eles, na verdade, só pensam em dinheiro, só que agora parece que ele virou cristão. Mas será que isso realmente é verdade? Recentemente ele publicou um monte de vídeos na internet falando que se converteu a Cristo. Entretanto, algumas pessoas disseram que o que ele está fazendo é uma forma de ganhar dinheiro em cima dos evangélicos. Porque hoje em dia é assim, né, gente? Se você é um ex-luciferiano e você se converte a Cristo, muitas igrejas começam a te chamar para você contar o seu testemunho. E automaticamente isso gera receita. Então, muitos estão dizendo que é isso que ele quer fazer. Parece que não estava dando muito dinheiro, onde ele estava ali fazendo seus rituais, né? E parece que agora virou cristão para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Entretanto, esse assunto é muito delicado e eu não quero tratar dessa maneira, tá? Dizendo que realmente é isso que aconteceu e que a conversão dele foi realmente por causa de dinheiro. Não é sobre isso que eu quero falar. Será que realmente ele se converteu ou é apenas uma onda de sentimentalismo e emocionalismo? Vamos assistir o vídeo e depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Pessoal, como vocês já estão vendo, estou passando por uma mudança radical aqui do rosto, tirando algumas tatuagens com lasers, então eu gostaria de uma indicação. Eu resolvi ressignificar minha aparência. Afinal, o que está dentro tem que estar fora, tem que transparecer. Então, estão faltando alguns detalhes aí. Na verdade, não é um detalhe, né, gente? É essa orelhinha aqui que está bem estragadinha. Eu quero dar uma consertada. Preciso fazer a chamada lobuloplastia. Se vocês conhecem alguém, deixa aí nos comentários, por gentileza, tá? Então, perceba que ele está fazendo algumas mudanças de início, né? Ele vai consertar a sua orelha aí, né, que durante muito tempo provavelmente ele usou alargador, né, aí ficou grande aqui o buraco da orelha, então ele quer mudar isso. Então essa mudança já é visível. Eu não sei se ele vai tirar a tatuagem do rosto, né, ele tem a tatuagem aí meio estranha. Eu acho que ele vai, mas enfim. Agora, eu vou mostrar outros vídeos. Agora, esse vídeo aqui é ele denunciando algumas coisas que ele fazia anteriormente, ele é completamente arrependido e falando sobre a sua conversão, tá? Vamos lá. Se eu quisesse hoje me tornar um pastor, eu ganharia por faixa de 1 milhão, 2 milhões por mês. Porque pelo meu conhecimento que eu tenho de cabala, Então ele pegou esse vídeo porque muita gente está dizendo o seguinte: olha, você se tornou cristão para ganhar dinheiro. E se vocês perceberam, né, no podcast que ele falou isso: olha, se eu quisesse virar pastor hoje, eu ia ganhar 1 milhão, 1 milhão e meio por mês. Porque ele conhece a cabala, conhece o judaísmo, conhece o cristianismo e outras vertentes religiosas. Então muitas pessoas disseram o seguinte: olha, você está se convertendo porque você quer ganhar dinheiro, assim como outros fizeram. Mas vamos ver o que ele vai dizer aqui. Daqui a pouco vai ser proibido se converter e falar de Cristo nesse país. Como era de se esperar, estão pegando cortes antigos meus, onde eu perseguia cristãos, onde eu falava mal da igreja, de como era fácil manipular fiéis. Enfim, esse corte, por exemplo, foi de um podcast satânico. Até hoje eles abordam esse assunto, eles gostam de satanismo, de assuntos desse tipo. E eles, inclusive, me pagavam para gerar cortes falando mal de cristãos, porque dava muita visibilidade para eles, enfim. Eu lembro quando eu fiz um vídeo há muito tempo falando sobre isso, que parece que havia tipo uma empresa ou alguém por detrás do Vic Vanilla que incitava ele a falar mal dos cristãos. Porque todo podcast ele falava sobre o cristianismo. Ele não falava sobre o luciferianismo. Não, ele falava pouco, mas ele falava mais do judaísmo, do cristianismo. E sabe por que ele fazia isso, né? Para trazer mais visualizações ao podcast, gente. A população brasileira, em sua maioria, é cristã. Então, tem que chamar a atenção desse público. E eu, há 2 anos atrás, fazia parte dessa podridão. Eu era um rebeldezinho satânico, então eu adorava falar mal de igreja. Esse corte é um dos cortes antigos meus. E mesmo sendo nova criatura, é óbvio que eu vou ter um passado. E um passado cheio de deduções e falas antagônicas, cheio de conflitos. E esse termo que ele está usando, nova criatura, vem do apóstolo Paulo, tá? Então, é uma vertente do cristianismo. Muitos dizem que ele se converteu, na verdade, à cabala. Então, alguns dizem que parece que agora ele se tornou tipo um judeu messiânico. Então, essa ideia de igreja evangélica ele não gosta muito. Parece que ele tem uma mente diferente sobre
o sinônimo de igreja evangélica no Brasil. Ele não concorda com muitas coisas. Então, alguns estão dizendo que ele está indo mais para a Cabala, mas ele crê no Cristo vivo. Então, parece uma bagunça mística de judaísmo, Cabalá e cristianismo, tudo misturado. E, na verdade, ele não sabe o que quer ainda. O meu medo é, por exemplo, ele se converter realmente, porque eu não sei se ele converteu, alguns dizem que sim, e abrir uma seita. Né? Porque hoje em dia tem muitas igrejas evangélicas por aí que são seitas e não igrejas verdadeiras em Cristo Jesus. Então esse é meu medo, porque ele pode sim usar o seu passado como uma forma de edificação para muitas igrejas, ou seja, testemunhar sobre a sua vida, ensinar outras pessoas como que funciona outras religiões. Então ele pode ser um vaso, um canal de bênção para muitas pessoas. Agora, ele tem que decidir o que ele quer da vida. Ele é cristão mesmo e segue o cristianismo, ele é protestante, o que ele é? Ele tem que decidir, tá? De quem não está em Cristo é super conflituosa. Não é fácil essa transição de Saulo para Paulo, gente. Hoje eu me vejo em Paulo. E uma igreja como a minha, que sou versado nos evangelhos, e na Torá, no Tanar, que vai espalhar conhecimento para a comunidade, inclusive os fundos da igreja serão abertos para todo mundo ver a arrecadação monetária. Então é o seguinte, pelo visto, ele vai abrir uma igreja. Aí você me pergunta, Caio, muitas pessoas irão na igreja dele? Com certeza. Com certeza. Talvez por curiosidade, ou talvez para ver o que realmente aconteceu, ou para adquirir conhecimento, como ele disse. Eu acho que é a primeira opção, tá? As pessoas vão mais por curiosidade. Elas querem saber o que aconteceu com ele, o que ele tem agora para passar a eles. Então, eu espero que ele não abra uma seita, tá bom? Se ele abrir uma igreja, que a igreja dele seja fundada nas escrituras e não no achismo ou no misticismo que ele crê, tá bom? Ela espalha conhecimento, isso vai abalar a estrutura de muita gente que já está me ameaçando de morte e tudo mais. E eu estou preparado para falarem que a minha igreja é a igreja do diabo, do anticristo, do satanás. Eu estou preparado para tudo isso aí, porque eu sei que nós estamos num país com muito analfabetismo funcional e com muita gente querendo controlar o conhecimento. Mas eu digo aos meus seguidores, eu jamais brincaria com o coração de vocês, com a fé de vocês e com o amor que vocês dedicam a mim. Fiquem tranquilos. Esse era o projeto que eu ia levantar com o Mastral, mas infelizmente ele não está mais nesse plano. Só sobre... O Mastral, para quem não sabe, ele era cristão. Ele faleceu recentemente, tá? E ele era luciferiano também. E ele se converteu a Cristo, e muitos podcasts chamaram ele. E ele trouxe muitas informações importantes. Apesar que eu acho que ele era muito sensacionalista, ele inventava muitas coisas, na minha opinião. Mas era um cara inteligente, conhecia muitas coisas, e parece que ele foi um tipo de professor para o Vic Vanilla. O Vic Vanilla era como se fosse um discípulo do Daniel Mastral. E ele se converteu a Cristo, né? Ele está dizendo que se converteu a Cristo. Mas, enfim, vamos continuar assistindo o vídeo. As nossas mais de 1.042 mensagens, nossos áudios, nossos textos que passaram pela perícia, né? Que foram certificados como verdadeiros. Então, vão levantar vários áudios, vídeos meus do passado, falando mal de cristão, falando que tem que manipular os fiéis, um monte de besteira de uma fase minha adolescente rebelde e que não coaduna mais com os meus princípios, que é estar em Cristo, que é viver pelo Espírito Santo e semeando a verdade. Obrigado a todos pelo carinho. Então, realmente, ele reafirmou que o tempo que ele estava vivendo era um tempo de ignorância, quando ele falava mal dos cristãos. E eu falei várias vezes aqui, olha, o Vic Vanilla, parece que ele não quer falar mal dos cristãos, mas ele fala porque traz relevância. E eu já fiz uns 4 vídeos falando sobre isso. Graças a Deus, o Senhor abriu a mente dele. Entretanto, toda a conversão tem que passar pelo crivo das Escrituras. De agora em diante, precisamos olhar algumas perspectivas. A primeira coisa, quais são os frutos que o Vic Vanilla vai começar a nos mostrar de agora em diante? É a partir dos frutos que nós conhecemos se uma pessoa nasceu de novo ou não. A segunda coisa importante, o seu testemunho. Será que o linguajar dele vai mudar? O seu comportamento? As suas roupas? A sua forma, por exemplo, de se comunicar com as pessoas? Tudo isso faz parte da conversão de um cristão. E a última coisa importante é o tempo.
Só o tempo nos dirá se realmente ele se converteu a Cristo ou não. Tem muitas pessoas por aí que se convertem a Cristo, mas quando descobrem que o evangelho não é aquilo que elas imaginavam, elas acabam saindo da igreja, abandonam o evangelho como se fosse a coisa assim mais simples do mundo. Olha, não era o que eu queria, agora eu vou procurar outra religião. Então eu espero que isso não aconteça com o Vic Vanilla, porque o evangelho é de renúncia, é de mudança de vida. Nova criatura, sabe? Tudo novo. Será que ele está disposto a ter essa mudança de vida? Porque ele era um luciferiano. Agora ele vai ter que abandonar tudo, jogar os seus objetos, tudo fora. Tudo. E viver para Cristo. É um grande desafio. Só o tempo nos dirá se realmente ele se converteu a Cristo. Agora vamos assistir esse vídeo onde ele se arrepende de tudo que ele fez, tá? Vamos lá? Eu errei muito nas redes sociais. Eu atacava cristão de graça. De graça não, né? Tinha uma motivação por trás. Mas eu tinha essa escolha. Eu não posso me ausentar disso. Eu não posso me isentar disso. Eu atacava cristianismo. Né? Vocês lembram disso? Tinha um fundo por trás? Lógico que tinha. Tinham pessoas que adoravam essa ideia? Lógico que tinha. Enquanto eu atacava crente na internet, eu recebia louros de vitória desses círculos satânicos, ocultistas. Me colocavam lá em cima. Me chamavam para podcasts com eles. Né? Pessoal, lembra, não preciso dar nome aqui. Eu nem vou dar nome, para vocês não irem atrás da hype para esses lobos. Né? Mas enquanto eu batia em crente na internet, todo mundo batia a palma. Os políticos ligados ao PT, por exemplo. Os ateus, não todos, mas aqueles ateus militantes chatos. Os satânicos, os quimbandeiros, os feiticeiros, eles adoravam que eu batia nos cristãos. E aí um belo dia, não sei o que aconteceu, se foi um insight, se foi um despertar, mas Deus falou no meu coração: por que você está fazendo isso? Né? Por que você está trazendo essa briga entre a velha aliança, a Torá que você acredita, e a nova aliança? Por que você está trazendo esse conflito? Será que Salomão, que é o seu ídolo... Quando ele fala que acreditava no judaísmo e não no cristianismo, ele está aqui fazendo uma alusão a Cabalá. Então, alguns creem que ele se converteu a Cristo, mas que ele segue ainda alguns dogmas da Cabalá. Então, tá muito confuso ainda, tá, gente? Né? Faria isso? E aí eu pensei na sabedoria de Salomão, falei, não, Salomão não faria isso. Né? Então, você vê que enquanto eu estava lá me posicionando contrário ao cristianismo, eles inclusive incentivavam essa briga minha com o Mastral. E na primeira oportunidade, vocês vão ver, tá aqui, ó, vou postar hoje na descrição. Na primeira oportunidade que eu conversei com o Mastral falou: eu te perdoo em nome de Adonai, você é meu irmão em nome de Adonai, e vamos resgatar essa aliança e vamos trazer conhecimento. O Mastral se uniu a mim e eu me uni a ele para trazer conhecimento, liberdade espiritual para as pessoas, para vocês poderem respirar, para vocês poderem ter um país decente. Eu não ganho nada com isso aqui. Eu não preciso me promover com isso aqui. Eu tenho empresa. Eu não preciso disso aqui. Por que eu precisaria defender uma memória de alguém que eu ofendia na internet e ele também me ofendia, porque o Mastral também não era santo comigo, né? Por que eu precisaria de tudo isso? Para me promover? Eu não preciso disso aqui. Então, pessoal, é o seguinte, a gente acabou de ver aí muitos vídeos do Vic Vanilla. Ele comentou sobre o Daniel Mastral. Eu não quero falar sobre o Daniel Mastral, porque não tem nada a ver com o vídeo, tá bom? O vídeo tem a ver com o Vic Vanilla. É claro que o Daniel Mastral foi o professor dele, e o Vic foi o seu discípulo, mas o assunto é sobre o Vic Vanilla. Então, pelo que eu vi, ele se converteu a Cristo, mas nós temos que saber qual Cristo. É o Cristo que ele crê ou é o Cristo da Bíblia? Porque não adianta dizer o seguinte: olha, eu sou cristão, mas que tipo de cristão você é? Você é o cristão que crê na Cabala? É o cristão que acredita no judaísmo, misturando a nova aliança com a antiga aliança? Então, tem que se decidir, tá? Porque quando ele abrir uma igreja, se, por exemplo, na igreja dele tiver práticas judaicas misturadas com elementos da nova aliança, vai ser uma igreja neopentecostal. E para mim, toda igreja neopentecostal é uma seita. Então, realmente, ele precisa resolver a sua vida espiritual. E aqui no final do vídeo eu não mostrei, tá? Mas ele falou um palavrão. E peraí, tem que começar a remodelar a sua vida espiritual, porque a Bíblia nos diz que não pode haver nenhuma palavra torpe em nossas bocas.
Então, quando nós entendemos o que é o evangelho, temos que seguir a partir daquilo que está escrito. Não adianta falar, olha, eu creio em Cristo, agora vou abrir a minha igreja e sair por aí falando um monte de coisas, falando palavras de baixo calão, xingando as pessoas. Não adianta. É melhor ficar cético do que ser um cristão e dar mau testemunho. E eu espero que realmente a motivação dele não seja o dinheiro, porque a Bíblia nos diz que não podemos servir a dois senhores. Ou vamos servir a Deus ou a Mamon. E ele tem que decidir o que ele quer da vida. Agora que nós já assistimos todos os vídeos, o que nos leva a crer que realmente ele se converteu? Só existe uma resposta para isso: o tempo. Vamos esperar. Vamos ver quais serão agora os frutos que ele vai dar por aí. Vamos ver. Qual será o seu comportamento agora nos podcasts que ele será convidado? Então a gente vai saber o que vai acontecer. Porque todo cristão passa sim por tribulações. Será que ele vai conseguir passar por essas tribulações? Ele vai começar a receber muitas portas na cara? Será que ele vai aguentar? Então, essa é a vida do cristão. Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer, para que nós possamos identificar realmente se ele nasceu de novo ou não. Então esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.